Diletos amigos, saudações a todos. Hoje vamos iniciar uma sequência de temas abordando fissuras lábio-palatinas ou fenda lábio-palatina. Para isso trazemos a doutora Alessandra. Muito obrigada pelo convite. A doutora Roberta. Obrigada, agradeço o convite. E a doutora Juliana. Muito obrigada pelo convite, Anderson. Bom, para começar, vamos fazer uma apresentação das participantes novatas aqui do nosso Semcast. Eu tô meio velhinha já para me apresentar. A doutora Alessandra já é conhecida da nossa audiência. Doutora Roberta, fale para a nossa audiência a sua formação, que eu acho que é muito importante para esse tema que a gente vai... Então, eu sou formada, Anderson, a minha primeira formação foi em odontologia. Eu fiz faculdade de odontologia na USP. Fiz a especialização em cirurgia bucomaxilofacial. E, posteriormente, quando eu estava na cirurgia bucomaxilo, eu resolvi fazer medicina. Então, eu me formei em medicina, fiz cirurgia geral, cirurgia plástica. Então, eu fui para a área da cirurgia plástica. E para tentar unir essas duas formações, eu fiz o Fellow de Cirurgia Crâniofacial na equipe da doutora Vera Cardim, na Beneficência Portuguesa, justamente para unir as duas formações, odontologia e a medicina. E a doutora Juliana? Eu, na verdade, sou formada só em plástica, né? Então, eu fiz minha formação na Unicamp, tanto a parte de faculdade, quanto de cirurgia geral e cirurgia plástica. E depois que eu terminei, inicialmente, eu adentrei na área de reconstrução de mama e de dermatocosmiatria. 2 anos depois é que eu falei, putz, eu estava atendendo uma criança queimada, e eu falei, eu tenho que voltar a atender criança, né? E nisso, eu lembrei primeiro das fissuras. Fui atrás de um local para aprender fissuras, que foi aí que a doutora Vera Cardim me deu a oportunidade de atuar junto com o Dr. Rolf em Guarulhos. E lá no centro de Guarulhos é que surgiu a ideia de fazer a formação de craniofacial. Então aí eu entrei no Fellow da doutora Vera Cardim, aprendi muito com ela em 2017 e voltei para o Centro de Fissuras do Hospital Municipal de Guarulhos em 2018. Então de lá para cá eu atuo na área de fissuras também. Bom, tenho certeza que o hospital só teve a ganhar. E nós também aqui com a presença das senhoras. Bom, mas vamos ao nosso tema, né? A gente estava discutindo antes o termo fissura ou fenda, né? O leigo conhece mais por fissura, né? Mas talvez o termo mais adequado fosse fenda. Isso. Na verdade, até na classificação internacional de doenças, que é o CID, que é os códigos de todas as doenças, o código CID da doença é fenda, né? Então, nessa classificação, o termo é fenda mesmo. Bom, e a gente podia fazer uma classificação, né? De preferência, não uma classificação acadêmica, mas para que a nossa audiência pudesse entender, né? Sobre o que é fenda palatina, o que é fenda labial. Certo. A fenda lábio-palatina, ela pode ser ou só labial, ou só do palato, ou a lábio-palatina. Então, isso de acordo com o que ela cometer da parte do lábio, o palato, que é o céu da boca, ou toda a extensão. E ela é considerada uma malformação, né, craniofacial, que ela surge ali no período embrionário do bebezinho. Então, isso é muito importante porque ela é a malformação craniofacial mais frequente e que a população toda deveria conhecer mais, justamente porque a gente tem um gap de informação e muitas vezes esses pacientes não recebem o tratamento adequado. Na literatura existem vários tipos de classificação. A fenda, a mais comum que a gente usa é em relação baseada no forame incisivo, que é um ponto anatômico que a gente tem no céu da boca, né, aqui na região. Onde a gente encosta a língua, né? Isso. E então a gente classifica, né, as fendas, tanto, né, nessa parte labial, palatina ou lábio-palatina, em bilateral, pode ser unilateral, pode ser uma submucosa. Existem várias classificações, né, na literatura. Bom, não tem um fator genético, né? Genético de transmissão. É multifatorial, na verdade. Isso, mas percebe-se sim uma parte genética. Sim. Não é incomum, né, você ter gerações de pai, filho, né, todo mundo com
com fissuras. Então tem uma característica que seja transmitida. transmissível. Sim. Uhum. Acho que, nossa, você estava falando desse negócio da nomenclatura, né? Engraçado, hoje a gente já não usa mais, né? A parte do lábio leporino, né? Que antigamente era uma coisa que era tão comum de falar, né? Do lábio leporino, né? Que hoje esse termo a gente não utiliza. É importante falar que isso se refere a essa mesma doença, né? Exato, Sim. né? Porque a ideia realmente daquele aspectozinho do lábio de lebre, né? Assim como o do palato era chamado de fenda de lobo, né? Isso, goela de lobo. Goela de lobo. Então, foi o termo, hoje em dia a gente usa mais o termo médico justamente para a gente evitar alguns tipos de estigma também. Bom, e o diagnóstico? O diagnóstico normalmente é feito antes do nascimento da criança. Depende, né? Porque assim, a fenda labial, ela é hoje, né, com tração 3D, antigamente é aquele chuvisco, ninguém via nada. Olha que bonitinho, parece a mãe. Aquele monte de chuvisco, mas hoje realmente a cuidade do exame é muito grande. Então assim, a fenda labial normalmente ela é vista. A palatina, ela pode ou não ser vista. Então assim, acho que eu lembro, né, como eu mexo com isso, o nosso ultrassonografista, quando eu estava grávida, eu lembro que teve um dia que ele ficou 40 minutos, assim, tentando ver o neném com a mão na boca, ele assim, olha, eu falei, fica tranquilo, olha, assim, perto das malformações que a gente trata, lábio leporino, né, fenda lábio palatina é o menor dos meus problemas, assim, o tio Rolf já cuida, ele não precisa, e ele ficou, e eu já estava com vontade de fazer xixi, aquele exame demorando e tal, aí o neném deu um bocejo. Aí quando ele deu um bocejo, ele pegou aquele... Aí, ó, tá vendo? Não tem. Ai, que bom, tudo bem, tá ótimo, tudo bem. Tem cérebro, tá tudo certinho, então, tá, o resto... assim, não minimizando a doença, né, mas hoje com a quantidade, com o tratamento adequado, praticamente você tem uma vida normal, né? Então, assim, não me era assustador como grávida, né, uma fenda, né? Embora seja uma formação extremamente importante. E né? o uso de ressonância não é muito corrente, vamos assim dizer. Não. Ultrassom mesmo, um ultrassom que você faça ali. Não, eu digo assim, na suspeita de você não conseguir ver, por exemplo, posterior. Vou fazer uma ressonância. Não sei. É que eu creio, né, que assim, pesando... não precisa que risco, né, da ressonância, não, mas assim, mas pensando assim, o porquê fazer, porque assim, muitas vezes quando você faz o ultrassom e fica com essa dúvida, né, os pais já são orientados, o ideal é que eles procurem o serviço, procurem o cirurgião plástico, a gente vai direcionar já para fono, né, para a gente já preparar tudo para a recepção desse bebê. O fato dele ter uma fenda palatina ou não é só uma redução de ansiedade, porque não será feito nada de tratamento imediato, diferente de, por exemplo, uma malformação cardíaca, em que precisa ser melhor estudada, porque dependendo do que for, aquilo determina o tratamento. Né? Sim. Verdade. Certo. Fazendo um ultrassom ali por volta da 16ª, 20ª semana de gestação, então você tem esse período aí que você consegue diagnosticar no pré-natal. Então, nesse período, normalmente a fenda é vista com clareza, normalmente o ultrassonografista consegue ver. Então... Só para lembrar, que o morfológico é feito quando? Você faz o primeiro, né, normalmente assim, os ultrassons normais, né, você faz um primeirinho no começo, lá pela 8ª semana, que a gente é mais para perceber que a criança... perceber se a criança existe, né, se são 1 ou 2 embriões, tá, nessa primeira. Aí a formação da face vem aí, né? Então, da 8ª à 16ª, que a gente tem toda a formação. E aí, às vezes, assim, muitas mães, elas ficam preocupadas, né, com, o que eu fiz, o que aconteceu? Eu falei, olha, infelizmente, assim, às vezes você nem sabia que estava grávida e o seu nenê já tinha rostinho, né? Porque, às vezes, se a gente for um pouquinho distraída, passa o atraso menstrual, né? E você nem percebeu. E a criança já estava com... A formação da face é muito, né? Muito precoce. Muito precoce. Né? Naquele primeiro episódio já falou tudo isso aí. De quanto que é muito cedo. E a gente... Então, muitos dos nossos
das nossas culpas, assim, eu acho que né, a gente tem que acalmar um pouco as mães, tadinhas. Né? Falar, não foi aquela coisa que você fez depois, né? Isso é uma coisa, inclusive, Anderson, que quando a gente recebe paciente inicialmente, né, as mães, se vê os pais com aquela ansiedade, assim, nossa, tem culpa na formação da fenda, assim, a gente sabe dela ser multifatorial, a gente sabe que tem fator genético envolvido e sabe que você tem as exposições ambientais que podem levar à fenda. E dessas exposições ambientais, principalmente se a mãe fuma, ou se a mãe bebe bebida alcoólica, ou ela usa algumas medicações como anticonvulsivante, antirretroviral, corticoide, a gente sabe que tem uma chance maior de vir a desenvolver. E outra coisa que ajuda a prevenção é, por exemplo, o uso do ácido fólico. Então, por isso que é tão importante a gente ter um pré-natal mais precoce, e isso é uma coisa que, como país, né, como sociedade, deveria ser bem incentivado e ter esse pré-natal mais precoce para as mães serem orientadas, até né? o preparo para engravidar, né? Porque assim, olha, eu estou me planejando para engravidar, então você já começa com esses cuidados, você já vai evitar a bebida alcoólica, você já vai parar de fumar. Mas igual você falou, né? Quando descobre, já se passou essa formação. Sim, isso exato, numa gravidez, assim, mas assim, hoje, né, assim, nós estamos falando de uma sociedade agora que já está se preparando. Hoje, a maioria das mulheres sabe quando quer engravidar. Eu acho que... Entendi. Bom, mas voltando ao assunto, com relação às causas, sabemos aqui que tem um fator genético. Isso, e como os outros fatores seriam ambientais e falta do ácido fólico, né? Isso. A gente sabe, assim, que tem também outros fatores, como radiação, exposição à radiação, exposição a agrotóxicos, que também podem ser fatores. Mas os mais significativos mesmo é o cigarro e a bebida alcoólica. Mielomeningocele também tem relacionado eu acho que todo defeito de fechamento, né? Acho que a gente... E uma das coisas também é a vitamina A. Hoje a gente começou a estudar realmente o papel não só do menos e a mais. Então, assim, essa influência de vitaminas, que às vezes até esse uso indiscriminado de reposições, a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque a informação do fechamento, as vitaminas podem influenciar também. A gente vai falar um pouquinho agora de tratamento, mas só adiantando. Intraútero não existe ainda uma ideia igual mielomeningocele, por exemplo. Não. Para iniciar tratamento intraútero, não. Talvez o risco não compense. Não né? compense. Exato, foi discutido. Né, isso, né, assim, né, por enquanto, é que assim, as vantagens do tratamento intraútero, por exemplo, no caso da fenda labial, seria a tal da ausência de cicatriz. Né? Então, seria o benefício do tratamento da fenda labial no intraútero seria uma possibilidade de ausência da cicatriz, porque a cicatrização do feto é um pouco diferente, né, do bebezinho. Isso ficou meio controverso, porque assim, os riscos de uma cirurgia intraútero, né, são maiores. Né? Você pode ter um parto prematuro, você pode ter interrupção da gravidez, e então por enquanto ainda pesou-se o risco-benefício. Eventualmente, com a melhorada da técnica, a gente não vai poder falar, porque de repente daqui a pouco a gente tem um robô, um micro-robô que vai entrar, nano-robô que entra, que vai operar e tal. Pode ser uma possibilidade, mas hoje ainda não. Bom, mas qual seria a proposta de tratamento? A mãe foi lá, fez o diagnóstico. Não estou falando aqui nesse momento de suporte psicológico ou orientação fonoaudiológica da mãe, né? Mas o tratamento em si, cirúrgico. Como seria essa programação? A primeira coisa que a mãe vai ter que saber é um tratamento multidisciplinar. Vai envolver várias especialidades. Então, cirurgião, não é só o cirurgião, porque muitas vezes a gente acha que a fenda operou, resolveu, pronto, acabou. Não. Vai envolver cirurgião, o dentista, o ortodontista, o fonoaudiólogo, vai envolver, né, o pediatra, o psicólogo. Então, vai ser realmente uma equipe multidisciplinar. E até por isso que hoje em dia a gente tem centros especializados de tratamento de
fenda, né, de fissurados, justamente por causa dessa multidisciplinaridade. São alguns lugares que a gente tem esses centros de referência no país hoje em dia. E além dela saber que vai ser um tratamento multidisciplinar, vai ser um tratamento com etapas longas. Vai ser para a vida inteira da criança, né? Então, desde que a criança nascer até ele se tornar um adulto, vai passar por várias etapas de tratamento, de cirúrgicas e não cirúrgicas, né? Então, cirúrgicas e mesmo as cirúrgicas serão várias cirurgias, né? E aí acho que é a primeira coisa que você tem que explicar para os pais isso, eles entenderem realmente essa mensagem de proposta. E existem vários protocolos de tratamento, de etapas cirúrgicas, né? Que é o nosso caso, a gente focando aqui na nossa área de etapa cirúrgica, existem várias cirurgias, várias etapas cirúrgicas e vários protocolos. Cada serviço normalmente usa um protocolo específico de idade. Esse tratamento é baseado em idade, normalmente. Porque o que a gente procura no tratamento é realmente, conforme a criança está desenvolvendo, o que é mais importante para ela ser operado naquele momento, de acordo com a fenda que ela tem. Falando um pouco, por exemplo, do nosso protocolo que a gente adota, a gente acha que a criancinha, quando ela tem entre 3 e 6 meses, se ela tiver a fenda do lábio, ela já pode operar, justamente para permitir um melhor desenvolvimento dessa região. E nessa cirurgia, a gente já começa, por exemplo, a mexer um pouco no nariz, porque para esse nariz crescer com uma formação melhor. E nesse intervalo também dos 3 e 6 meses, a gente já pode começar a mexer no palato na parte de trás, que é aquela parte molinha onde a gente tem o sininho. Isso vai ajudar com que a criança depois, quando ela começar a ter a fala, o desenvolvimento também da alimentação de alimentos mais pastosos, a ser mais fácil. E aí a gente vai seguindo as etapas. Depois a gente fecha mais uma parte do palato, a gente tem que fechar a parte aonde vai nascer o dente, e vai seguindo isso até precisar, quando ele termina de crescer, talvez merecer uma cirurgia em todo o osso da face e merecer talvez uma cirurgia final no nariz, que isso já vai ser quando ele tem 15 anos, porque a gente vai seguindo o desenvolvimento da face, né, das estruturas. Então, como as meninas falaram, né, a Roberta falou, bom, primeira coisa é a equipe multidisciplinar. Então, quando a criança não está num centro, né, como eventualmente acontece, a gente tem alguns centros que são já bastante conhecidos, normalmente existe uma equipe multidisciplinar, né? No caso nosso, a gente não tem um centro, mas na verdade a gente tem um microcentro, né? Porque a gente tem a fono, a psicóloga, a dentista, uma pediatra especializada, o otorrino, que já é parceiro, que a gente já tem o tempo de mandar para ele, aquela dentista que já começa. Então, a equipe sempre se fala, né? Então, acho que é super importante esse entendimento da equipe multidisciplinar. E como a Ju falou, realmente, dos protocolos, mudam de serviços para serviço. Então, não são estanques. Não, porque assim, existem... então, assim, não é que não são errados, tá? Então, porque às vezes as pessoas falam, mas fulano operou a frente. Então, assim, existem pessoas, né? Existem serviços que operam o lábio, a parte dura, né? O palato duro, o osso, e depois a campainha, né? Tem gente que faz ao contrário, vem de trás para frente. Nós temos a formação nossa, né? Porque da equipe da doutora Vera Cardim, nós temos um entendimento muito chato, assim, talvez uma abordagem que seja muito de forças, né? De fisiologia. Então, por que a gente faz? Normalmente a gente faz aos 3 meses de idade, a gente fecha a cinta muscular anterior, que é o lábio, e a cinta muscular posterior, que é o músculo da úvula, né, da campainha. Então, a parte mole, ele é só músculo. Então, a parte óssea fica totalmente aberta e a gente fecha o músculo de trás e o músculo da frente. O músculo de trás puxa e faz crescer. E o músculo da frente segura para não ir lá para frente. Então, reequilibra essas forças. Então, a parte óssea, ela vai progressivamente respondendo, fazendo o caminho que ela teria feito no útero. Então, isso vai acontecendo. É bonito de ver, porque a gente mede, né, o tamanho da fenda dentro da cirurgia lá. Às vezes tem fendas de 2 centímetros, o osso está um aqui e outro ali. Eles vão se encontrar nunca.
E você vê progressivamente esse osso descendo, né, girando e descendo, e se aproximando, a ponto de, mais para frente, ficar tão próximo da família questionar, assim, mas precisa fechar, né? Não estou vendo mais nada. Porque o osso, às vezes, quase se toca. Sim. E essa mucosa, em cima desse osso, você não fecha nesse primeiro momento. Não. Você deixa se aproximar e depois... Exato, porque o que a gente acredita é que quando a gente faz grandes descolamentos nessa mucosa, esse osso muito descoberto, porque eu brinco que é um cobertor curto, né? Para você fechar a mucosa, se você puxa o pé, o cobertor descobre os pés. Se você cobre o pé, descobre a frente. Então, alguém vai ficar descoberto nesse osso. E aí gerariam cicatrizes nesse osso que atrapalhariam o crescimento da face. Então, por isso que a nossa cronologia é feita desse jeito. Mas assim, eu faço uma pergunta agora para a Juliana. Ela trabalha no serviço que atende, acredito que seja serviço ligado ao serviço, ao SUS, né? Isso, Hospital Municipal. Mas esses pacientes, por exemplo, tem algum viés, né? Porque os pacientes que vocês viram na equipe da doutora Vera, por exemplo, não são pacientes de SUS, talvez eles tenham acesso a talvez cirurgia mais rápida, não sei. Ou lá... Não, a gente tenta seguir realmente esse mesmo protocolo. O mesmo protocolo, né? Tenta, em cada época da criança, ir fazendo as cirurgias conforme a necessidade. O que a gente consegue perceber bastante é, por exemplo, na atuação da equipe multidisciplinar, quando essa atuação não é tão grande, aí pode ter algum resultado que não seja tão bom. Então, principalmente na área, por exemplo, da fonoaudiologia, porque se esse músculo não for trabalhado, ele vai ficar fraco, então ele não vai ter uma atuação boa. Então, ele vai precisar ser muito trabalhado pela fonoaudiologia para ela realmente treinando esse músculo a falar melhor, digamos assim, né? A movimentar melhor. E outra coisa, por exemplo, se não tiver um otorrino para acompanhar, essas crianças elas têm mais risco de desenvolver infecção de ouvido. Então, se você não tem um otorrino que acompanha, tem várias infecções de ouvido, a criança pode ter uma perda auditiva. Então, acho que essa é a grande questão que realmente é importante, essa multidisciplinaridade. E por exemplo, nessa ortodontia faz parte dessa multidisciplinaridade. A gente melhora isso, né? Porque, assim, a diferença da ortodontia com a ortopedia funcional. Isso. Né? Que eu acho que a Roberta pode explicar melhor pra gente, como a Roberta é de dupla formação. Né? Porque, assim, às vezes, quando a gente fala ortodontia, é diferente de ortopedia funcional. Então, acho que nesse começo, a ortopedia funcional é muito mais importante, né, Roberta? Isso, enquanto a criança ainda tem aquela dentição mista, né? Ainda tá os dentinhos de leite, ainda tem esse dentinho de leite, ainda tem a possibilidade de ter um crescimento facial, ainda tá com essa face em crescimento, a gente direcionar essas forças, direcionar o crescimento facial, o crescimento da arcada dentária, a oclusão dentária da criança, a gente ainda consegue direcionar até uma certa idade. Aí a gente fala de ortopedia mesmo, funcional, para uma reabilitação oclusal, né, da criança, pensando em oclusão, pensando em arcada dentária. E na ortodontia já é uma fase mais posterior, quando realmente você já tem a formação da arcada permanente, né, de toda a dentição permanente, e o crescimento facial já, vamos dizer, quase que já está completo, né? Já as suturas fechadas, o crescimento facial completo, então aí você fala em ortodontia, né, nesse caso. Mas o ideal é a atuação precoce, então na fase da ortopedia mesmo, funcional. Certo. E assim, quando que é preconizado que se faça a cirurgia? Desde que a criança esteja estável, né, adequada ao procedimento. Eu brinco assim que... Eu não sou... sei que já teve brigas, né? Eu não sou adepta dos protocolos, né? Então, eu acho que, assim, cada caso tem que ser individualizado, né? Então, assim, existe um protocolo clássico dos 3 meses. Eu brinco assim, alguém inventou isso, né? Lá atrás, e ninguém nunca mais questionou, que era, na verdade, uma regra dos 12, né? Que era 12 pounds, 12 semanas e 12 de HB. Então, assim, aí...
Inventou-se isso há muito tempo atrás, né? Então, assim, é uma regra mnemônica, então estabeleceu-se o limite dos 3 meses. Então, então opera-se a partir dos 3 meses. Então, a gente se acostumou com essa época, tá, Anderson? Mas, assim, pode operar imediatamente assim que nasce? Não é a minha preferência, tá? Mas é uma possibilidade, sim. Eu acho que a medicina avançou bastante, a gente hoje opera com magnificação, a gente opera com lupa, a gente usa fios 7 zeros, que são do oftalmo. Então, em termos de técnica cirúrgica, eu acho que não há prejuízo algum em se operar imediatamente. Né? O que aí a gente pode um dia trazer as anestesias pediátricas, né? Que o nosso problema com a cirurgia imediata é que eu estou pegando um bebê que acabou de nascer, né? Porque a gente tem que pegá-lo nesse começo, né? Antes dele entrar na fase do amarelinho, né? Da icterícia. Então, para você pegá-lo, né, numa boa fase, você vai pegar nesse gapzinho dos primeiros dias. Um bebezinho que está chegando, você não sabe ainda se tem alguma outra malformação, se tem alguma coisa, como é que esses órgãos estão formados, se estão... Eles já são imaturos. Então, para um procedimento anestésico, a anestesista pediátrica fala assim, poxa, é muito melhor aos 3 meses. Então, assim, é mais... não vou falar mais seguro, mas acho que mais segura a palavra, assim. É mais segura a palavra, assim. É mais seguro fazer essa cirurgia ali próximo aos 3 meses. O bebê já aumentou muito de peso, é uma cirurgia bem melhor. Mas, assim, tem algumas situações que a gente tem... A família é um convênio que é da empresa, a mãe não tem convênio, aquele bebê nasceu no convênio da mãe, aquela mãe não vai ter uma oportunidade de outra cirurgia. A Júlia pode falar melhor, assim, nosso sistema de saúde às vezes tem uma fila maior, é mais difícil o direcionamento, vai ser isso. Ela pode perder essa época cirúrgica, é uma possibilidade. Outra coisa que eu levo muito em conta na indicação cirúrgica é a aceitação da família, né? Então, se eu tiver que ponderar, né, embora a gente tente preparar a família, fazer todo um suporte psicológico, algumas famílias têm dificuldade de aceitar uma criança com uma fenda, né? Então, assim, eu brinco que eu chego no quarto para avaliar a criança. Se eu olho cheio de flores, tudo clarinho, tudo bonitinho, todo mundo lá, tal, né? As avós, a madrinha, todo mundo querendo saber e tal. Provavelmente a minha abordagem é diferente das vezes que eu cheguei no quarto, tudo escuro, né? Ninguém da família lá, aquele bebê que está escondido, né? Eu já ouvi de famílias, né? De um pai que lá, não vou levar esse bebê com defeito para casa. Ok, eu acho que é uma indicação cirúrgica, porque o prejuízo psicológico, né? De uma criança que não tem contato visual, que não vai ter aceitação, que não vai ter o acalento, pode ser maior do que um risco anestésico. Então, a gente sempre pondera, né? 3 meses... Bom, pode ser 3 meses, se a mãe vai voltar a trabalhar, como é que está a licença maternidade, para frente, para trás. A gente estava discutindo com a Ju, né? Quando é só o palato posterior, às vezes eu postergo um pouquinho, né? Porque a gente que é mãe, né? Sabe que é muito diferente você dar de mamar ou dar comida para um bebezinho de 3 meses todo molinho, de um bebezinho de 6, que ele está sentandinho já com apoio e ele já começou a ter a dietinha pastosa. Porque o pós-operatório, qual que é a parte punk do pós-operatório? Os primeiros 15, né? Que você fala assim, não pode sugar. Não pode usar mamadeira. Não pode usar mamadeira. A criança mama para dormir. Né? Assim... O que ela se acostumou é que ela mama para dormir. Aí você tira aquilo. Exato. Tirou a chupeta, tirou a mamadeira e deixou a criança 15 dias... alimentado com colher. Com colher, com copo. Então, copinho, esses 15 dias, assim, eu brinco que eu dou um calendário e 15 estrelinhas. Para convencer a família assim, calma, vai acabar. Vai contando. Assim, Anderson, também como... pode acontecer de passar desses 3 meses. Por alguma condição da criança, alguma condição da criança que não permitiu, uma infecção pulmonar, alguma coisa... Uma gripe. Uma gripe, e a criança vai postergando, e você tem que operar, fechar esse lábio, sei lá, quando a criança já tiver uns 10 meses, sei lá. Pode acontecer também, e não significa que a criança vai ter
um resultado pior. Uma sentença, né? De, nossa, se eu não operei nos 3 meses, Perdeu então agora time, acabou. né? Entendeu? Claro, cada caso é individualizado, mas normalmente são quantas cirurgias para você fechar o palato e o lábio? Digamos, uma fissura completa. Uma fissura unilateral. Isso. Então aí tem diferenças também em relação a isso. Uma fissura. E tem protocolos, Uma fissura unilateral, uma fissura completa unilateral, então você vai fechar o lábio, então uma cirurgia, né, o lábio e o palato posterior, a parte da campainha. Segunda cirurgia, então você fecha o palato duro, né, então a parte realmente do céu da boca. Terceira cirurgia, né, o enxerto alveolar, que é onde você tem a fissura aqui da gengiva, né? Que para descer o dentinho, que é a idade que começa a nascer os dentinhos permanentes, então você vai precisar fechar a gengiva para que o dente venha. E posteriormente, aí vai vir os refinamentos, né? Então, a cirurgia, como a Juliana falou, tiver lá para os 15, 16 anos, já tiver com um crescimento facial já completo, uma rinoplastia reparadora e uma cirurgia ortognática, por exemplo, tá? Se for necessário. Então, em torno aí vai umas 5 cirurgias. E se pelo for menos, unilateral, né? Isso, pelo menos, né? Mais ou menos isso. Unilateral. Isso depende muito do desenvolvimento da criança também, porque, por exemplo, essa cirurgia ortognática de refinamento, algumas vezes a criança não irá precisar, Isso, né? Isso. Ou o nariz desenvolveu bem, ele não precisa exatamente de uma rinoplastia, às vezes ele precisa fazer só uma septoplastia. Ou nesse intervalo de tempo ele estava tendo muito otite, muita infecção de ouvido e vai precisar de um tubinho de ventilação no ouvido. Então, realmente é bem específico também para cada criança. Bom, e assim, já que estamos conversando com cirurgiãs plásticas, né, o nariz, né? Como que fica nesse processo, né? Parte estética nasal, né? O nariz é algo importante, você olha muito importante, né? Eu acho que é bem aflitivo, assim, para a maioria dos pais, quando a gente fala, não, o nariz a gente vai operar com 15 anos. Aí eles olham assim, tipo, 15 anos, doutora? Mas a questão é que nos protocolos atuais, a gente já melhora o nariz quando vai fechar o lábio, né? Eu vejo as cirurgias, fica bonitinho. Fica bonitinho o nariz, porque o mais importante é que a cartilagem aqui do nariz, quando ela tá aderida erroneamente, quando o músculo não tá correto na fissura, a gente abordando a parte do lábio com esse músculo e com essa cartilagem, já tem uma grande chance desse nariz se desenvolver muito bem. Então, é realmente cada caso aí, mas a rinoplastia definitiva, se for necessário, vai ter que ser com 15 anos. Bom, eu acho que abordamos grande parte do início da conversa, né, para começar a falar sobre fenda, né? Gostaria de falar alguma coisa? Não, eu acho que assim, eu agradecer a presença das meninas, eu acho que a cirurgia plástica reparadora, ela é desafiadora, a craniofacial é essa curva de aprendizado que elas passaram e estão passando, né? Eu brinco que eu sou R16, então a gente vai... É sempre um aprendizado, mas é uma área que é muito mágica, né? Assim, é isso, assim, a plástica cuidando, eu brinco assim, quanto que você vai cuidar do meu filho? Eu falei, as meninas a vida inteira, os meninos até os 18, né? Porque, apesar que hoje os homens já assumiram que a parte estética também, né? Então, porque eu acho que é esse acompanhamento, né? Esse olhar da cirurgia plástica, realmente de estar atento, de intervir em cada fase sempre que necessário. Se a gente perceber que a cirurgia é com 15 anos, ok, mas de repente a gente percebe que está uma deformidade um pouco maior, que a criança está sofrendo alguma coisa, que a gente pode melhorar com alguns aspectos, melhorar uma cicatriz, um lábio que está mais fino, a gente tem ferramentas, né, na cirurgia plástica para aumentar o lábio, botar uma gordurinha, né? Então, assim, a quantidade de coisas que a gente tem. Então, essa criança fica em acompanhamento. Então, eu acho que e aí a gente tem cada vez mais estimulado que a plástica, né, fique sempre nesse cuidado, né? Sim. Bom, nas considerações finais, doutora Roberta? Eu gostaria de agradecer o convite, extremamente enriquecedora essa iniciativa de vocês,
porque a gente, hoje em dia, levar informação para a população é uma coisa que eu acho que quanto mais a gente difundir, vai ser... a gente tem um ganho muito grande, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso, né? Ou, às vezes, tem acesso de uma forma errada, né? Vai lá no Dr. Google e aí acha que... né, leu um negócio lá e acha que aquilo é o certo. Então, a gente divulgar essas informações de forma correta, eu acho que é essencial. E outra coisa que eu sempre penso isso, eu me policio como cirurgiã, como médica, ali é o acolhimento. É ver o paciente como no caso do fissurado, a família inteira, não só a criança, e o acolhimento daquele paciente, da família daquele paciente, eu acho que é o mais importante. Eu acho que é até mais importante do que o meu próprio resultado cirúrgico. É óbvio que eu vou ficar preocupada com o meu resultado cirúrgico. Se ficou bonito, se eu fiz uma cirurgia que ficou boa, mas o que eu consegui levar para aquela família, o que eu consegui acolher aquela família, eu acho que para mim é o mais importante. Doutora Juliana? Assim, eu acho que uma grande mensagem a gente deixar aqui hoje é que realmente a fissura lábio-palatina evoluiu muito o seu tratamento, né? Por mais que ela seja uma malformação até bem frequente, a gente tem que saber que esses pacientes, eles têm uma chance de se desenvolver como ser humano, como qualquer outra pessoa. A partir do momento que ele receber um tratamento adequado, receber esse acolhimento mesmo, e ter seu desenvolvimento, a gente vê histórias de atores e cantores e que têm a fenda tanto labial, palatina, e que realmente se desenvolveram porque receberam todo esse tratamento. Então, acho que esse é um grande desafio para nós, como médicos mesmo, cirurgiões, na área da saúde, a gente mostrar também para a sociedade que são pessoas que têm todo o seu potencial e que a gente está aqui para poder ajudar. Bom, queria muito agradecer a presença de vocês. Meu muito obrigado. E até o nosso próximo episódio, onde daremos continuidade a esse tema.